Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Noventa mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Meu nome é Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje sem convidados, os três soltinhos, após uma jornada muito quente deste campeonato português, 28ª jornada. Com 6 jornadas para jogar, o Benfica isolou-se no primeiro lugar, após uma vitória histórica no Dragão. E o Sporting acaba por deixar fugir a vitória em casa frente ao Sporting Clube de Braga e assim colocar-se atrás na corrida pelo título. E por isso vamos começar se calhar pelo jogo de ontem, um jogo, como disse, histórico no futebol português. É apenas a segunda vez que o Benfica marca 4 golos no Dragão. Ricardo, que jogo é que tu viste? Boa noite a todos. Respondendo à tua pergunta, eu acho que disseste é a segunda vez, pelo que apurámos há pouco, o Benfica não marcava 4 golos no Dragão desde 42-43, para terem uma ideia. Ainda nem era Dragão, nem sei se ainda, acho que ainda nem era antes. Para termos uma ideia, Pinto Costa tinha 5 anos na altura, portanto já foi mesmo há muito tempo. Mas avançando, em relação ao jogo, acho que foi um jogo completamente atípico face àquilo que estamos habituados a ver num Porto Benfica. O Benfica a entrar a ganhar no jogo, quer dizer, 1-0 logo no primeiro minuto desfaz qualquer tipo de estratégia que Anselmo pudesse ter para o jogo, e depois o jogo foi praticamente de sentido único. O Porto tem algum, não diria ascendente, mas discute o jogo ligeiramente a espaços na primeira parte, entra muito mal na segunda parte, já vinha com 2-0. O Benfica acaba por matar o jogo, ainda tem várias bolas ao poste, podia ter ampliado o jogo, o resultado para outros números. O Porto acaba por reduzir e o Benfica faz o 4-1, mas foi um jogo que acho que até os próprios adeptos do Porto consideram que é um jogo que peca por escasso no resultado, porque se não fosse Diogo Costa, ainda assim, que para mim foi dos melhores em campo, o resultado podia ser outro. Algumas notas muito breves. Posso começar pelo lado positivo do Porto. Diogo Costa, que teve uma afirmação curiosa e digna de capitão, ao dizer que temos de nos calar e focar-nos apenas em trabalhar. Acho que é isso que resta ao Porto, que está a ter uma época muito abaixo das expectativas. Ainda que não fossem assim tão altas, nunca se esperava que no agregado, pelo menos com o Benfica, ficasse 8-2. No caso de André Vilas-Boas está a ser muito difícil para ele também esta transição. Aplicou como medida, creio eu, até os jogadores voltarem a recolher e não irem logo para ter junto das famílias. Isso castigo. O plantel estava em desacordo e pensou em não acatar essa ordem. E o treinador também estava em desacordo. Exato. Pelo que me diziam hoje. Pois, ou está em desacordo. Não sei se ainda está em desacordo. Eu acho que o Anselmo vi-me mais preocupado em estar a provar a relva do tapete do Dragão do que propriamente... Por acaso, quando lá fomos, não experimentámos. Por acaso não. Mas é isso, passo-vos a palavra também para a discussão ser mais aberta. Bem, antes de mais agradecer por me terem convidado aqui. Tu estás aí, estás Depois faço espetacular. anos, estou aqui não faço anos, mas tenho este presente de estar aqui no lugar do Mas convidado. está quase. É uma daqui a menos de uma semana. Faz todo sentido, estás em Pandanco Estúdio. Exatamente, foi de propósito. Estás no brand. Exato. Hoje vim vermelho e branco como o Sporting Braga. Eu nem sei por onde é que é de pegar primeiro, se pelo péssimo jogo do Porto, se pelo ótimo jogo do Benfica. Nem sei qual é que teve mais peso no resultado, embora nestas ocasiões acho que nunca se deve retirar o mérito a quem vence, sobretudo num clássico. Mas acho que o Ricardo descreveu muito bem o jogo. O Porto está moribundo, ou demonstrou-se moribundo, porque não reconheço este Porto desde que nasci, que não vejo um Porto deste género. Desde que nasci e desde que o meu conhecimento histórico, mesmo antes de eu nascer, remonta a uma altura em que o Porto estivesse tão mal. Nunca me lembro de ouvir sequer falar de um Porto que esteja em tantas dificuldades como agora.
Talvez esse de 42, 42 Talvez estávamos a ver, que era os 4-0, e na primeira volta, pelo que vimos, ficou 12-2 Exato. para o Exato. Benfica. Portanto. O que eu acho é que eu acho que nós também podemos ter tendência a crucificar, já nem digo a estrutura, mas o treinador, porque tem-se manifestado completamente incapaz de dar sequer uma réstia de esperança para o que faltava do campeonato. A esperança é essa que, a meu ver, acabou ontem, refira-se domingo, porque estamos a gravar segunda-feira. Mas quando o André Vilas-Boas demite o Vítor Bruno e contrata o Martin Anselmi, diz: queremos ter possibilidade de ainda lutar pelo título, e com o Vítor Bruno isso já não era possível. Ele disse algo deste género. É possível agora? Pergunto. Acho que não. Acho que não é possível lutar pelo terceiro lugar, quanto mais pelo título. Mas o tema é um bocado esse. O que é que o Vítor Bruno fez assim tão mal para pronto, ser despedido de forma tão precoce? É certo que há o 4-1 na Luz, que isso tem sempre impacto no universo esportista. Mas é um 4-1 diferente, não é? E é um 4-1 bastante diferente, a disputar o jogo, também com poucas ideias. Ainda tinha Galeno, ainda tinha Nico. Mas não é o jogo da época. Espera-se do Porto no jogo da época. Em Vilas-Boas disse que era o jogo da época. Durante a semana é isso, é quando ainda por cima dá-se esse ênfase, Claro. a um jogo, e depois a exibição. Se é o jogo da esta. época, o Futebol Clube do Porto tem que jogar como se fosse o jogo da época, e não jogar como se estivesse a jogar para a Taça de Portugal contra uma equipa da 4ª divisão, com todo o respeito. E portanto, eu acho que há aqui esta contradição interna que o próprio André Vilas-Boas ainda não soube resolver, e a estrutura do Porto e até os adeptos do Porto. Ora se admite que isto é uma fase de transição, que vamos passar por dificuldades, mas que vamos até ter um treinador com algum tempo a trabalhar, como seria o Vítor Bruno, por exemplo. Eram essas indicações que o André Vilas-Boas dava no início, quando o Vítor Bruno assumiu, e assumimos que, ok, lutamos sempre para ganhar, mas o título é mais difícil, mas também não é o principal objetivo nesta fase o título. Ou então despedimos treinadores a meio da época, porque afinal lembramos que queremos lutar pelo título, e a seguir a despedi-lo vendemos os nossos melhores jogadores. Eu acho que foi um ato precipitado do É uma André contradição Vilas-Boas e muito pressionado também pelos adeptos, parece-me. É uma contradição própria de um clube grande que está habituado a ganhar e que não concebes períodos de transição em que nem é suposto ganhar. Como é que vês a afirmação de um dos filhos de Sérgio Conceição, o Rodrigo, que disse: ignorado por muitos, lembrado por todos? Uma alusão ao seu pai, ao Sérgio. Sim, acho que também como é que eu ia te explicar? Nós há pouco falávamos que o Porto já não estava no seu auge há muito tempo, mas havia fatores que compensavam as dificuldades, e o Sérgio Conceição era talvez o maior fator que compensava as dificuldades. O apelo à raça, ao empenho, a lutar pela camisola. Agora nem isso há. Eu acho que é um pouco isso que falta. A mística também está a ser deixada de fora. E nos jogos vê-se pouca alegria no Porto, vê-se pouca entrega no Porto, vê-se pouca... Até nas bancadas se nota menor fulgor. Este jogo teve bancada cheia, mas temos visto jogos no Dragão que o site está completamente despido, por exemplo. Eu acho também é remontar um pouco a um tempo que eu acho que já não se vai repetir, não é? Conceição deu um alento ao Porto quando o Porto já nem tinha capacidade para lutar, em teoria, por aquilo que conquistou, não é? Não se esperava que o Porto fosse tantas vezes campeão com o pouco investimento que tinha, com as poucas condições que tinha. Intervencionado pelo fair play financeiro na altura. Agora, eu também acho que há um ciclo e o Sérgio Conceição cumpriu esse ciclo e se calhar, enfim, demorará algum tempo até voltar ao foco do Porto, mas que foi um grande treinador quando o Porto conseguia fazer omeletes sem ovos, e agora não consegue fazer sequer limonadas com poucos limões. Eu acho que o problema do Anselmi é que nós já assistimos a isto, ou seja, não é anos zero, mas é entradas de treinadores a meio de uma época que pertencem a um projeto para um clube e que aquele ano é dado como de barato. O Rubén Amorim, por exemplo, já fez isso 2 vezes, ou seja, no Sporting, e depois correu muito bem, e no United, que até agora não está a correr tão bem, mas claramente é um treinador de projeto e não se avizinha que esteja perto da porta de saída sequer, por mais volátil que seja o futebol. E fazendo a analogia para o Porto, eu não vejo isso em Anselmi. Não me parece todo que seja um treinador de projeto ou de futuro. Poderei estar muito enganado. Eu discordo. Mas não, acho que não vejo isso. se é o treinador certo para o projeto, isso é uma questão. Mas que é treinador de projeto, parece-me que sim. Senão não atravessava o Atlântico para ir buscar um treinador. Não, mas também é esse. Ou seja, que é um treinador para o projeto de Vilas-Boas, sem dúvida. Mas será o treinador certo para este projeto? Não me dá indicador nenhum nesse sentido. Mas isso é, ou seja, até posso pegar por aí, que é, eu acho que Anselmi encontra-se um bocadinho à semelhança daquilo que Ruben Amorim se encontra no United, que é apanha um plantel que está completamente longe daquilo que são as suas ideias de jogo. Portanto, é um treinador que tu, pelo aquilo que se viu daquilo que ele fazia, que fez no México, que fez na Argentina, e depois aqui
é que ele pretende trazer as mesmas ideias, mas os jogadores não são claramente adaptados. E ainda tem outro problema, é que ele tem um presente envenenado ao chegar, que é o Porto, apesar de ter ganho uma lufada de ar fresco no mercado de inverno, perde os 2 melhores jogadores do plantel. Claro. Ou 2 dos, vá. Diogo Costa, Galeno, Nico, seriam. Pronto, e agora temos o Mora, mas acho que eram os melhores jogadores, pelo menos uns com alguns. Também. Mas com maior rendimento no Futebol Clube do Porto, até àquele momento, não havia muitos mais. Sobretudo o Nico. Sim, e depois acho que ele mantém a ideia de jogar com 3 centrais, que para mim, neste Futebol Clube do Porto, é completamente desajustado. Como se viu ontem, aliás, o primeiro golo do Porto, se vocês pararem o frame no cruzamento do Arthur Koglu, a defesa está completamente desalinhada. Está um para aqui, um para a frente, outro para trás, um para a frente, outro para trás. É uma linha defensiva que está completamente A defesa é ansiostada. uma tragédia a defender, na transição ofensiva, Sim, na sim. construção, é uma tragédia. Sim. E lembramos que o Anselmi no México chegava a ter o guarda-redes como livre. Portanto, ele dá muita importância a ter jogadores que saibam sair e que tenham capacidade para ter bola. E Nhoan Pérez, de longe, acho que é um flop gigante, até pelo valor, no valor dele. Fisicamente também debilitado. Sim. Era o que nós estávamos a comentar isso ontem. Para mim é impressionante que o melhor central do Porto seja Marcano aos 35, 37 anos, depois de uma lesão de um ano. É assim, nunca na vida estaria nas minhas previsões que isso acontecesse. E depois tens que andar a jogar com o Eustáquio, a central, isso assim, não, é muito limitador. E depois o Porto, as contratações de inverno foram 2 jogadores que são para o futuro. Portanto, o que eu acho é que o ano 0 está aqui, claro. E eu não sei se é um ano 0, se é menos 1, porque há muito trabalho a fazer. E era o que eu estava a dizer, como o Ruben Amorim tem no United. E agora, e pegando naquilo que vocês estavam a dizer, André Vilas-Boas antes disso, tem outra declaração que para mim é estranha neste momento do Futebol Clube do Porto, que é, não sei se vocês se lembram no início da época, ele dizer que o Porto ia lutar pela Liga Europa. E agora, como isto, o jogo do Benfica é o jogo do ano, é correr riscos. Claro. Porque a equipa não está preparada para estes objetivos e está a colocar na equipa Pressão desnecessária. e está a colocar nos adeptos e está a atravessar-se perante os adeptos com uma equipa que não tem. Claro. Que o Porto neste momento não tem. E é claro que não tem. Para mim é óbvio. E falando um bocadinho do jogo, o Benfica entra a ganhar e coloca-se muito mais confortável no jogo, não é? Como eu já disse, com o erro defensivo do Porto. E depois o Benfica teve uma coisa, e isso aí lá já até me tem surpreendido, como já o fez contra o Barcelona, que está confortável mesmo não tendo muita bola. Isto aconteceu contra o Porto também na primeira parte. A certa altura tinha quase 70% de posse de Mas o bola. Porto não tinha capacidade, porque o Benfica estava muito bem compacto, com 2 linhas muito compactas, não deixava o Porto jogar. O Porto atraía o Porto para fora. E aproveitava as habilidades defensivas do Porto para sim. ferir em contra-ataque. E depois aí tu percebes outra coisa, que é, por exemplo, Samu para mim é um ponta de lança com grande potencial, tem golos, um jogador que chega a Portugal e já só no Campeonato Português já tem 16 golos, é sem dúvida uma grande época. Mas a partir da chegada de Anselmi, vocês reparam que o Samu secou. Porque vês claramente que o que ele pede a ponta de lança é para vir jogar fora, para vir jogar à largura, para vir jogar em apoio, e o Samu nisso está num nível muito semelhante ao de Marega. Mas vocês sabem como é que o Conceição jogava com o Marega, não é? Era profundidade, e o Marega fez do Marega um jogador que ele não era. E isso é o que está. Agora, o Anselmi está a pedir ao Samu aquilo que ele não é, e aí o Porto também está a sair prejudicado. E pronto, e acho que o Benfica gerou muito bem o jogo, muito competente a defender e a não ter bola, e depois muito competente na transição ofensiva. E aqui Arthur Koglu fez um jogo exímio. Acho que está de volta à forma com que começou a época, a que tu até o apelidaste de pedra de toque. Na altura a pedra e depois mais tarde fez-me lembrar o Nolito quando chegou, que ia quase batendo um recorde do Eusébio na altura, 6 golos nos primeiros jogos, depois chegou um pouco e agora parece estar a voltar. Entretanto, pronto, o azar de uns é a sorte de outros. Entretanto, o Sheldrup também voltou a secar um bocadinho, ainda que entra bem. Eu estava à espera que entrasse o Por Bruma. falta de aposta e falta de regularidade da aposta. E a chegada da Bruma também. A chegada da Bruma condicionou e muito esse aparecimento, esfriou um pouco do Sheldrup. Bruma, que eu até achei que ontem ia ser a arma secreta para acabar, para dar a última estocada no Porto e massacrar ali um bocadinho o lateral. Já não era preciso. Sim, mas ainda, ou seja, Di Maria
e bem, acho que o Laje, falaste bem da forma como o Laje prepara os jogos, eu acho que a gestão que é feita sobre Di Maria para protegê-lo, não ser tão obrigado a participar na manobra defensiva, ainda que tenha sido dos maiores recuperadores de bola na primeira parte. Sim. Eu acho que é um trabalho fantástico do Laje, a forma como mete o Orsens a cobrir muitas vezes à direita e o permite só libertar para a manobra ofensiva. Acho que isso é um trabalho de treinador, e aí o Laje mostra uma vez mais que é treinador. Sim, Schmidt não conseguiu fazer, não é? Schmidt nunca soube fazer isso com o Di Maria, o que é estranho. Criou até à volta de Di Maria uma certa culpada pela época, quando até, lá está, o Di Maria é o que nós vimos, é capaz de sacar um cruzamento de que ninguém é capaz de sequer vislumbrar, e ele mete a bola no Pavlidis e é um golo que surge do nada. Sim, e ainda ontem nós estávamos a ver o jogo juntos e estávamos a comentar isso. O Di Maria às vezes até parece que começa a arrancar em direção à própria baliza. Sim. Mas dá sempre a sensação de tranquilidade. Ou seja, é um jogador com a bola colada ao pé, sabes, ou vai cavar a falta, ou vai conseguir contornar o adversário para trás, ou dar para um colega. Portanto, até nisso é diferenciado. Até correr para trás com a bola é um sobredotado. Sim. E mesmo na segunda parte o Laje teve mérito em depois mudar, e foi o Benfica que entrou pressionante, e o Porto... Ou seja, numa altura em que se esperava que o Porto isso é um momento marcante fosse atrás do jogo, é o Benfica que entra a pressionar alto, e aí Austin se faz um trabalho brutal na pressão, lá está, já tinhas referido, mas na segunda parte então foi exímio a subir à primeira linha de pressão e condicionou completamente o Porto, que só com a entrada de Martim Fernandes e Gonçalo Borges é que conseguiu dar um bocadinho de voltar um bocadinho ao jogo, mas já não foi claramente a tempo, porque Gonçalo Borges só sabe fazer um movimento, estamos todos de acordo. Sim. É para a frente. É ir à linha cruzada, mas é raro, já não se vê muito no Sim, futebol hoje em dia, ir à linha cruzada. É preciso fazer também. Sim, se fores eficaz nos movimentos. Não é um se grande, não é? Sempre nós estávamos a ver o jogo e disse, em todos os movimentos, sempre que ele agarrava na bola, vai acontecer isto. É inevitável. Também porque é inevitável. puxa sempre ao pé direito e metem-no sempre a jogar à direita. Porque ele, já houve jogos em que chegou à esquerda e puxava para o meio, mas não tem essa facilidade de puxar para o meio com o pé esquerdo. Não tem essa tanto. facilidade. Não tanto. E depois, o Benfica conseguiu reforçar-se bem no mercado de inverno, e tu vês pelo banco, o banco de suplentes ontem do Benfica tinha 7 internacionais, não é? Sim, claro. Faz muita diferença face a um Porto que no banco não tinha. Pronto, tinhas ali o Martim, que eu acho que é um excelente jogador. Mas Não gostei tanto de ver o Dal à direita, mas acho que foi uma solução ainda assim de recurso, não é? Fruto dos problemas que o Tomás atravessa nesta altura. Mas acho que o Laje bem preferiu só prejudicar, não é prejudicar, mas ou seja, sensibilizar um pouco uma posição, que era a lateral direito, e não a de pôr Orsens lá e ter que pôr outro Barreiro, por exemplo, no meio campo, sacrificando duas posições. Acho que até nisso teve bem, mas também o jogo também estava para isso. O jogo também, estando com vantagem, na altura estava 3-0, penso eu. sim, sobre este jogo, alguma coisa mais a acrescentar? Um jogo sem história. Vamos ao Sporting Braga. José. Sporting Braga. É o Sporting Braga. Não, foi um jogo. Dava a sensação de que era o jogo que mais tarde ou mais cedo ia acontecer, não é? O Sporting parecia aquele aluno que já sabe que vai ter negativa, mas que até vão nos trabalhos durante a semana, mas que no teste final já sabemos que ele vai falhar e que não vai ter uma boa prestação. Eu acho que o Sporting foi tendo um bocadinho a sorte dos jogos ou a sorte do campeonato até este momento. Eu já vinha a falar, desde que o Sporting se deu ao luxo, ou deu ao luxo o Porto de empatar no Dragão quando tinha uma obrigação, e é mesmo assim a obrigação de vencer o jogo, porque este Porto, tanto o Benfica como o Sporting têm a obrigação de vencer este Porto. O Benfica fê-lo com muita categoria, o Sporting nem isso foi capaz de fazer, apanhando sem vantagem. Portanto, tinha o jogo na mão e deu-se ao luxo de nem conseguir ganhar este Porto. E também teve um período com muitas lesões, e não são lesões de sumenos, são lesões de jogadores titularíssimos, e jogadores como o Rui Borges até certo ponto disse, chegou a ter 7 jogadores campeões lesionados, mas a certo ponto também é uma escolha própria, não é? Portanto, ninguém escolhe quem é que se lesiona e quando e por quanto tempo, mas todos escolhemos se nos dispomos a ter reforços para compensar as ausências ou não.
E o Sporting escolheu, Mas o Varandas disse isso na entrevista. e é uma opção respeitável. Ou seja, Deliberadamente. eu prefiro não colocar em risco o futuro e a sustentabilidade financeira do Sporting para 6 meses ou para 3 meses. Tudo bem, é perfeitamente respeitável, mas esta consequência é natural. Portanto, uma coisa é o Benfica, que por 6 milhões vai buscar o Bruma, que é um jogador decisivo, ou mesmo quando não é decisivo, é um jogador bastante útil e muito competente. O Sporting, pelo mesmo valor, vai buscar o Biel, que mal jogou. E portanto, ou seja, a sustentabilidade financeira aí também está onde? Está aí buscar, dar o mesmo valor por um jogador que não se sabe quem é e que não vai ter rendimento. Quando seria melhor privilegiar o reforço E abdica de Edwards. o reforço do meio campo, para não ter que jogar com o Alexandre Brito, Felicíssimo, Cauã, que são todos jogadores do Ricardo Sub-23, Ricardo Gaia até que já jogou médio centro. Há aqui uma série de incoerências que não se justificam, e o Sporting não pode continuar, é um pouco o que eu acho que tem acontecido, não pode continuar a querer ser campeão e fazer uma equipa de quem quer ganhar o troféu 5 violinos, não é? Com sorte. Eu acho que é uma equipa sem estofo de campeão. Já disse, eu tenho vindo a dizer isto desde janeiro, mas depois sou acusado de sonsice, de ser irrealista, mas eu acho que sou ser bastante mais realista do que tenho visto. O Sporting é um falso candidato a campeão desde janeiro, a meu ver. Não tem estofo, não tem equipa e não tem... Por tudo aconteceu, ou seja, o Sporting também é um pouco alheio a algumas coisas que aconteceram. A saída do Ruben Amorim, é tudo verdade. Mas uma equipa que está quase ininterruptamente em 30 jornadas, 28 jornadas em primeiro lugar, não pode ser um falso candidato a campeão. É ininterruptamente em primeiro lugar, Praticamente, acho que perdeu a liderança a um jogo. mas constantemente em declínio. O Sporting perdeu 8 pontos para o Benfica nas últimas 8 jornadas. Mas e portanto também foi perdendo. Numa fase decisiva da época. Aí é que se vê o estofo de campeão ou não. Aí é que se vê. Numa altura decisiva também perde com o Braga em casa em janeiro, perde com o Sporting em Alvalade e vai perder ao Casa Pia fora. Ou seja, sim, também, nós já assistimos que este campeonato tem sido altamente irregular por parte das equipas. Ou seja, não há, se formos por aí, não há ninguém com, um estofo de campeão. Nesta fase decisiva, que eu considero que é o último terço do campeonato, o Sporting tem estado constantemente em declínio exibicional e em declínio dos próprios pontos. O Sporting foi com 6 pontos ao Dragão, neste momento está a 2 pontos do Benfica. 6 pontos de vantagem ao Dragão em relação ao Benfica, neste momento está a 2 pontos do Benfica. Num jogo, mais uma vez, teve o jogo na mão, em casa. Já não há grandes desculpas de lesões, é verdade que o jogo com o Debassa adaptado outra vez, é o que é. Preferiu ir buscar o Biel Teixeira do que ir buscar um médio centro. O Sporting só se pode queixar de si próprio, a meu ver. Não há outro fator, não há aqui arbitragem, não há nada. O Sporting só se pode queixar de si próprio se não for campeão. E há pouco antes do episódio dizias está aberto o campeonato. Eu acho que hoje está fechado o campeonato. Acho que o Sporting falhou no momento capital e a meu ver, quem está neste declínio progressivo, ainda que às vezes disfarçado, não tem capacidade para chegar à casa do principal rival e vencer o jogo, como o Sporting, mantendo-se tudo igual, está obrigado a fazer quando for à luz. Eu entendo que se nós vestirmos o véu da ignorância, como era o Rawls, não era que dizia isso, da filosofia, se vestimos esse véu da ignorância, que por vezes é... Ou seja... Claro que nós temos um histórico, acompanhamos futebol e o português desde sempre e, portanto, isso também nos induz a alguns raciocínios. Mas se nos tornarmos um inglês qualquer a observar isto ou adotarmos esse tal véu da ignorância, percebemos claramente que o campeonato está em aberto. Como é lógico que está em aberto. Se há uma jornada atrás o Benfica precisava de ganhar ao Sporting em casa para ser campeão e ainda se ficasse 1-0 ainda dependendo de outros fatores, hoje o Sporting precisa de ganhar na Luz e com um calendário mais facilitado até ao jogo da Luz. Isso é que eu não concordo. Porque o Benfica tem que ir jogar ao Vitória em Guimarães, o Sporting tem que ir jogar aos Açores, tem que receber o Sporting em casa e tem que acabar com o Braga que ainda hoje tirou pontos em Alvalade e que já ganhou ao Benfica inclusivamente na Luz esta época. Portanto, acho que é uma falácia dizermos que o campeonato não está aberto. Claramente está em aberto. Agora, se o Benfica está mais galvanizado depois de ganhar 4-1 no Dragão, sem dúvida. Se o Sporting sai um pouco mais fragilizado, depois de perder pontos em casa com o Braga, naturalmente.
Mas este campeonato tem sido a prova, já teve, o Sport já teve mais 6, já esteve aos mesmos, voltou a ter mais 4 ou 6 e voltou a perder e agora está a 2. Ou seja, Sim, isto mas tem sido um ioiô autêntico, este campeonato. Portanto, o campeonato seria uma falácia, um erro autêntico nós dizemos que o campeonato não está em aberto quando o calendário é o que é, quando estão separados por 2 pontos e quando ainda se vão cruzar. Sim, Parece-me óbvio. mas lá está, se quisermos usar a analogia do véu da ignorância, nós não podemos tirar fotografias isoladas de cada jornada e de cada momento. O Sporting está em declínio e não é por ganhar ao Estoril que deixa de estar em declínio, não é por ganhar, não sei quem ganhou agora, ao Rio Ave que deixa de estar em declínio. O Sporting está em declínio exibicional. Certo, mas são 6 finais, Não, não é só o que se repara, joga. Mas repara, É ganhar ou não ganhar. mas repara, o Sporting para refrescar o meio campo, porque precisava de facto hoje de refrescar o meio campo, entrou o Eduardo felicíssimo. Certo, tudo certo. Se lesiona o Trincão, quem joga ali? Mas não se lesionou ninguém. Mas Felizmente para o Sporting. se lesiona o Actor Colo, joga o Sheldrup. Se lesiona o Sheldrup, joga o Claro, Bruma. Se o lesiona o Benfica- Bruma, joga o Di Maria. O Benfica, É diferente. Disseste há pouco, e bem que o Benfica tem muito mais soluções e que também fez por isso, nomeadamente no mercado interno. E conseguiu construir Agora, em cima estamos disso a uma falar de 6 dinâmica de vencedor. Estamos a falar de 6 jogos. vencedor. Estamos a falar de 6 jogos. É um mês e uma semana. Não, Mas não, o qual é- não é meio campeonato. Eu quero dar aqui os meus 5 questões sobre o calendário. Eu tenho ouvido que o calendário do Sporting é mais fácil. Eu acho que isso é completamente. Teoricamente, não é? A última classificação jornada para que mim diz. nunca conta, sobretudo quando a penúltima é na Luz e pode ser o jogo decisivo. Eu nunca vi uma equipa que precisasse ganhar na última jornada para ser campeão e perdesse ou empatasse. Nunca vi, não me lembro. Olha, o Porto num campeonato muito parecido a este, em 2004-2005, precisa de ganhar para poder lutar para ser campeão. Aí estavam os três, estava Sporting, Benfica e Porto. Certo, mas o Porto perde E o em casa Braga com a pode- Académica. O Braga pode estar a lutar com o Porto pelo Mas terceiro eu lugar. excluiria a última jornada. E tanto que o Benfica vai a Braga, como o Sporting recebe aqui o Vitória de Guimarães, portanto, que são 2 jogos difíceis. O Benfica vai ao Vitória também, o Sporting vai aos Açores. E depois tem o jogo na Luz. difícil. E depois tem o jogo na Luz, não é um jogo em Alvalade. É como eu disse, para passar aqui a palavra ao Afonso. Só um parênteses, o Benfica altamente galvanizado na primeira volta vai perder a Alvalade. Mas não estava galvanizado e com soluções como está agora. Não, A meu mas ver. estava galvanizado, vinha numa senda de vitórias, o Sporting vinha de um período altamente instável. Mas tem com chicotada várias psicológica derrotas que ajuda. Agora a chicotada psicológica está a ser o inverso. com várias insucessos por parte do João Pereira, e chegou o Rui Borges e venceu. Eu bem. acho que se eu tivesse que apostar, e por causa até já apostei na Betana, como é lógico, o Benfica será campeão e o Bruno Lage arrisca-se, entrando com um patinho feio, arrisca-se a ganhar um triplete numa época altamente improvável. Completamente, O futebol também é isto, também tem estas coisas bonitas, temos que aproveitar. E com a história dos áudios pelo meio, e com o confronto com os adeptos, e com a instabilidade diretiva que o Benfica E com aquele vive sotaque desde o anasalado, início, tudo ajuda. Exatamente. com o despedimento de um treinador, não é? Depois de uma chicotada psicológica. Portanto, mas até por isso, onde os 3 já tiveram chicotadas psicológicas, até por isso é um ano completamente atípico. Sim, exatamente. O Carvalhal está desde o início, não está? Não. Não, foi o Daniel. Foi o Daniel, foi só o Daniel, certo. Foi o Daniel. Sim, é assim, eu dizer que eu concordo que o campeonato não está em aberto. Agora a minha impressão é que o Sporting hoje perdeu a sua última vida. No sentido em que acho que a margem de erro do Sporting é 0 neste momento. Porque depende que o Benfica tropece. Não. Ou de ir à Luz Contra ganhar, si, contra ou de si, ir à Luz ganhar. Ou seja, mas esse é o cenário. Esse é um cenário. si, É um depende cenário. de si, isso é Sim, claro. isso depende de si. Mas ainda assim, ir ganhar à Luz é sempre complicado. Sobretudo para o Sporting, que na Luz nunca foi fácil para o Sporting impor-se na Luz. Por isso acho que o Sporting hoje perde a última vida, ou seja, a margem de erro que tinha para perder pontos. Mas repara, o Benfica anda nisso há meses e meses, sem vida nenhuma. Mas agora Somos estamos presos- com 6 até jogos. por Mas isso. estamos com 6 jogos. Mas até por isso se vê uma diferença de estofo. Há um campeão, não é só o que joga melhor. O campeão é preciso ter mentalidade de campeão, capacidade para aguentar a pressão. O ano passado, o Sporting, quer fosse a Luz, quer fosse ao Dragão, dizia: o Sporting vai ganhar. Se não ganhar, será por alguma circunstância, mas quase certeza que vai ganhar. Neste momento é uma incógnita se o Sporting entra em campo e será que ganha, será que perde, será que empata? Não é? É o que eu sinto cada vez que vejo o Sporting a jogar e cada vez que vejo o Benfica a jogar. Eu não estou tão convencido disso. Eu vejo o Benfica, eu vi o Acho que Benfica, não é tão eu vejo o Benfica ir ao fatalista Dragão como e sei: o fatalista. Benfica vai ganhar. Sim, Pá, mas, posso por me enganar. exemplo, no jogo anterior o Benfica teve dificuldades com o Farense. Imensas. Eu acho que não é tão líquido assim. Eu acho que Até o Benfica não está a produzir um futebol assim eu tão acho espetacular. que está Mas em está aberto. um futebol competente. Eu acho que está em aberto. Agora, acho que o Sporting perdeu a última margem de erro.
Ou seja, é a última margem de erro. Isto para mim é claro. Sim, também Ou seja, acho. é claro, o Sporting não pode neste momento perder mais pontos se quer ser campeão. Mas o Benfica também não ganhou propriamente uma margem de erro com isto. Portanto, a 2 pontos. Continuar a ter um empate de margem de erro. Não. Ou mesmo uma derrota, e mesmo uma derrota Não. ganhando ao Sporting em casa, continua a ter margem para perder Não, o mas jogo. aí está igual ao Sporting. O Sporting também Pronto, está a uma mas- distância de uma vitória. Mas o Mas- Benfica, mas- o Benfica não pode empatar porque em caso de empate, ou seja, em caso de haver o mesmo número de pontos. Não, mas ou seja, o Benfica e pode eles perder um empatarem- jogo e ganhar ao Sporting e ser campeão. Claro. Pronto, é isto que eu estou a dizer. Ou seja, pode ganhar tudo, menos contra o Sporting, em se 6 empatar jogos, contra o Sporting. em 6 jogos o Benfica tem um jogo que pode perder e mesmo assim ser campeão. É isso que eu estou a dizer. Em 6 jogos é pouca coisa. É isto que eu acho que está em aberto, claramente, sem dúvida nenhuma. Agora, acho que o Rui Pode Borges... perder não contra o Sporting. Sim, exatamente. Pode perder um jogo que não contra o Sporting. Exato. Acho que o Sporting do Rui Borges foi sobrevivendo, como vocês já aqui falaram, foi sobrevivendo às inúmeras lesões e acho que nenhum treinador tem culpa. É muito difícil trabalhar neste contexto. Agora a questão é, eu acho que o Rui Borges, para já, acho que é um treinador demasiado conservador para uma equipa grande. A minha ideia que me está a passar do Rui Borges é essa. E depois acho interessante que ele, interessante e até é lógico que ele tenha percebido aquilo que se calhar João Pereira não percebeu logo quando assumiu o Sporting, é que voltar ao sistema de Ruben Amorim, voltou ao 3-4-3, o Sporting volta a jogar em 3-4-3, onde se sente mais confortável. Obviamente não é o Sporting de Ruben Amorim, está muito longe disso. Em termos ofensivos as dinâmicas não são as mesmas, mesmo o trabalho a nível da linha defensiva não é o mesmo, mas Rui Borges conseguiu perceber que perante tudo o que estava a passar com a equipa, se calhar o melhor era voltar à zona de conforto. No entanto, há aspectos que eu acho clarividentes de que Rui Borges é um treinador conservador, e até posso pegar no último jogo do Sporting, não este do Braga, mas o jogo com o Estrela da Amadora, em que ele entra em campo com 7 defesas. O Sporting entrou em campo com 7 defesas em campo, 2 no meio campo, os 2 alas eram defensivos, era o Mateus Reis e o Fresneda, e mais os 3 centrais. E É, 3 centrais, os 2 alas. os 3 centrais, 2 alas e os 2 Debassi. gajos do meio campo, que é o Felicíssimo e o Debassi. Portanto, 7 defesas contra o Estrela da Amadora. E ainda teve a jogar cerca de 15 minutos contra 10 com os 7 defesas em campo. Por isso há aqui, e depois todos os outros jogos em que o Sporting nas segundas partes entra de uma forma extremamente conservadora, o que aconteceu hoje mais uma vez. E já não há desculpa de falta de forma física e desgaste físico. Sim, Isso já não se verifica. Eu acho que a boa notícia para o Sporting dos últimos jogos foi mesmo o Gyökeres voltar ao 100% da forma física, e isso realça também que... E é o abono de família. E se eu Claramente. achava que na altura do Ruben Amorim o Sporting não era totalmente dependente do Gyökeres, ainda que o Gyökeres seja sempre um jogador que eleva uma equipa, eu acho que agora sim o Sporting é Gyökeres dependente, mas sem dúvida nenhuma. O Sporting nos últimos jogos, eu acho que é raro o gol do Sporting onde não há um golo ou uma assistência ou uma falta ganha ou um penalti ganho por Vítor Gyökeres. E hoje claramente visto na segunda parte que bastou Gyökeres falhar um bocadinho no acerto, o próprio Trincão estar um bocadinho desalinhado e o Sporting perde a capacidade 3-4 oportunidades de fazer o 2-0. E num jogo, e indo ao jogo em concreto, onde o Sporting entra a ganhar, depois controla sem dominar, e quando se controla sem dominar e se baixa linhas e se tenta controlar o jogo desta forma, coloca-se em risco. E foi o que aconteceu, porque o Braga não criou uma oportunidade, tirando o golo, não criou uma oportunidade concreta de golo contra o Sporting. Agora a questão é, se tu permites ao adversário, um adversário com a valia do Braga, não é? Porque o Braga também cresceu, o Braga é a melhor fase da época do Braga, e até falando um bocadinho aqui do Braga, o Braga cresceu no momento em que conseguiu ter no meio campo Racites, Moutinho e Salazar. Exatamente. Não é o Braga que jogava com Vítor Carvalho e com o Gorbi, Gorbi, que era uma equipa completamente incapaz de ter bola, e tu agora vês o Braga com uma capacidade ofensiva completamente diferente. Eu acho que este Braga, se tivesse um ponta de lança com golo que não tem, podia ser uma equipa ainda mais capaz de estar se calhar até na luta pelo título. E também muito por culpa daquilo que eu referi, de não ter o meio campo que agora tem. Aliás, vês que o Braga não sentiu em nada a falta do Bruma, e o Bruma era um jogador importantíssimo no Braga. Portanto, vês que o Braga tem uma equipa competente, e o Braga hoje conseguiu controlar o Sporting em certos aspectos, nomeadamente na largura. O Sporting acabou por ser inteligente, e há aqui várias coisas. No Sporting o Katam não pode jogar a extremo, acho que ficou claro. O Katam tem claras dificuldades a jogar a extremo. Aliás, a primeira vez que eu me recordo de ver foi quando o Ruben Amorim o colocou contra o PSV, lá em que ele recebe de costas, perde a bola e é gol do PSV. Exatamente. Hoje foi isto
todas as vezes Foi que, 5 ou 6 que vezes Jenny seguidas. Katam recebeu a bola de costas. Exatamente. Portanto, é um jogador muito limitado neste aspecto, é um jogador que é bom de frente para o jogo. E se calhar o mal menor é jogar com o Kenda à esquerda, onde o Kenda não rende tanto, o Maxi, mas, ou o próprio ou o Maxi. próprio Maxi Araújo jogar à frente. Mas é claramente um jogador que a extremo não acaba por ser um Não jogador rende. que não rende. Claramente. E acho que é isso. Já falaste da substituição de Ebas felicíssimo, não foi feliz, não foi uma substituição E feliz. depois ver a equipa a sofrer fisicamente até, e só se lembra de meter seja que for o Arder, fosse o Santos Justo, após o gol aos 90 minutos. E agora também a dizer que o Arder deu pouco ou nada à equipa. Eu se jogar 5 minutos também vou jogar. Eu já Não jogo teve pouco. oportunidade. Se eu jogar 5 minutos vou dar ainda bem. menos, não é? Ainda para mais, um jogador demora sempre 3, 4 minutos a aumentar-se ao jogo, a adquirir No ritmo, mínimo. a aquecer. Quer dizer, não percebo depois vir criticar um jogador em conferência de imprensa, então acho abismal. Eu acho que, e o Rui Borges hoje disse também na conferência de imprensa, do pouco que eu consegui ver antes de começarmos, que garanto-vos, ou disse, podem acreditar que a equipa tem estofo para ser campeão. Eu acho que o Rui Borges não tem estofo para ser campeão. Não tem. E é natural que não tenha, nunca foi campeão. Fez um percurso ascendente com muito mérito. É um treinador com potencial, com boas ideias, parece ter ótima relação com os jogadores por onde passa. Todos dizem bem do Rui Borges. É preciso um bocadinho mais para ser treinador de um grande e ser campeão num grande. É preciso um bocadinho mais de capacidade de leitura de jogo, é preciso um bocadinho mais, talvez, de capacidade de motivar a equipa, de liderar a equipa. Acho que o Rui Borges tem algumas falhas, e tu evidenciaste aqui algumas, que não permitem ser um treinador para ser campeão, sobretudo quando entrou uma conjuntura desfavorável como entrou e como tem vivido, infelizmente, no Sporting, com tantas lesões e mudança de treinador e enfim, alguma instabilidade. Muito tem feito ele também. Bem, vamos ao jogo. Falta aquele last Mas mile eu que digo, eu acho uma equipa que tenha um Gyökeres está sempre na Próxima luta de por. ganhar. É porque é impressionante, não é? Acho que não há palavras já para aquilo que Gyökeres é capaz de fazer no campeonato português. Contra qualquer defesa, contra qualquer jogador, contra qualquer adversário. É curioso que o Braga hoje substitui os dois centrais. Sim, amarelados Durante o jogo. por faltas contra o Gyökeres. Portanto, aí vês a. Exatamente. É que depois, lá está, ele marca muitos penaltis, mas é ele que os ganha a maioria das vezes. É sempre ele. Os adversários têm que arranjar formas de o conseguir parar. É um fenómeno. Agora até livres diretos, Marco. E por isso acho que o Sporting, tendo um jogador como ele, também está sempre perto de. E há de estar sempre na luta. São 55 participações em golo em 44 Tem jogos. métodos da seleção. Estou a dizer só pelo clube, pelo Mas podes fazer Sporting. aqui em cima e dizer. Aqui em cima. Não, mas aqui em cima. Aqui em cima está tudo. Já vai nas 70, já chegou às 70. Ora, vamos em 53 golos marcados e 15 assistências, portanto 68. 68. Sim, é abismal. É abismal. Eu para acabar, nem eu faz só sentido. ia trazer aqui uma irritação minha, pois vocês vão comentar, acho que vão gostar. Agora que estamos a disputar as meias finais da Taça de Portugal, não é? E desde 2008, 2009 a FPF fez regressar esta meia final a duas mãos, não é? E a verdade é que desde aí, ou seja, já lá vão 17 anos, apenas por uma vez os três grandes foram eliminados que não por um dos três grandes. Só aconteceu uma vez em 17 Nas anos. meias finais. E foi o Braga em 2021 contra o Futebol Clube do Porto. Portanto, eu acho que isto, e agora a propósito deste Tirsense-Benfica, acho que uma competição como a Taça de Portugal, em que se devia privilegiar a festa de futebol e o facto de ser uma competição entre equipas desde a distrital até à primeira divisão, acho que não faz sentido nenhum mantermos este modelo em que temos uma meia final a duas mãos, onde praticamente estamos a barrar a chegada de uma equipa de um escalão inferior, ou até do próprio escalão principal à final da Taça de Portugal. Acho que isso é uma medida que tem que ser claramente voltar para trás, porque a Federação tem que olhar para isto de uma forma, ou seja, a Federação não tem que olhar para a Taça de Portugal como mais um veículo para criar mais desequilíbrios no futebol português, que já estamos cheios dele. Deixa de ser a festa da taça. É isso? Mas acho que aí o racional é simples. É uma questão de direitos televisivos, é uma questão de gerar mais receita e é uma questão de querer ter O mesmo acontece na Taça da Liga, não é? pelo menos os três grandes, um dos três grandes, no mínimo, na final. Que vamos ver se este ano é no Jamor. Algo que tudo indica 90, aquilo foi em 96, portanto 29 anos depois haverá um derby de Lisboa na final. Depois do fatídico caso do Very Light, portanto
Portanto, não é que tudo indica que não seja no Jamor, mas muito Há possibilidade de não ser. é bastante possível que não aconteça no Jamor. E deixa-me só dizer que era essa uma das medidas. Outra medida que eu aplicaria na Taça de Portugal e que para mim também devia ser para ontem era que em todas as eliminatórias até à final, sempre que uma equipa de uma divisão inferior Jogava joga em com uma casa. de uma equipa de divisão superior, tem que jogar em casa. Sim, claro. Tem que jogar em casa. Não faz sentido termos um Amarante a vir jogar contra o Sporting nos 16 avos de final em Alvalade. Exatamente. Ou um Lusitano de Évora nos 8avos de final e jogar a Braga como foi este ano. E mesmo agora o Tirsense jogar em 2 mãos contra o Benfica, não percebo. Acho que Ou seja, em casa, mas quando não têm condições para receber num e estádio depois adequado, o nas proximidades. que é que são condições? Não é? Tu vais a Inglaterra, que é o expoente máximo do espetáculo e das transmissões televisivas de topo, e tu vês equipas, o Liverpool aí jogar sob precisão a um estádio de quarta 8ª divisão. Ok, é um estádio modesto que até tem melhores condições que alguns estádios portugueses, mas é um relevado sintético como aqueles onde eu, tu e muita gente jogou quando era. Sim. Jogou quando era... E quando a final é no Jamor, num estádio que tem muito poucas Sim. condições. É isso. Claro, exatamente. Acho que privilegia-se pouco espetáculo e assim encerramos este episódio. Muito Obrigado aos dois, obrigado à Eu que RFM. agradeço. Espero que tenham gostado e não percam até à próxima semana. Sigam-nos em fora.de.jogo, like e subscribe. É isso. Até para a semana. Um Obrigado. abraço. Obrigado. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.